Olá, o governo entregou aqui no Congresso um pacote com medidas econômicas para aliviar as contas públicas. As medidas vão desde aspectos orçamentários, como a desvinculação de receitas, passam pela redução de incentivos fiscais e chegam até a propor a redução no número de municípios. O Senado Notícias Especial conversa agora sobre o assunto com o economista Roberto Piscitelli, professor da Universidade de Brasília. Obrigado pela sua presença, professor. Eu que agradeço. O governo, então, enviou esse pacote aqui para o Congresso Nacional e o batizou de Mais Brasil, Plano Mais Brasil. Qual a avaliação geral que o senhor faz sobre esse pacote econômico? Bom, há muito otimismo da parte do governo a anunciar que o impacto dessas medidas implementadas poderia atingir 670 bi. Quer dizer, é quase uma outra reforma da Previdência. E sempre sob a alegação da necessidade de ajuste nas contas públicas. Eu acho que a gente adquiriu muito o hábito no Brasil de anunciar grandes pacotes, coisas muitas vezes mirabolantes, inviáveis, inaplicáveis, e com isso se faz muito estardalhaço, sempre criando uma expectativa quase sempre exagerada. Então temos que analisar cada medida ou cada proposta isoladamente, inclusive para avaliar a oportunidade, a conveniência e a viabilidade de cada uma delas e em que medida seriam efetivamente implementadas. Agora, professor, um dos conceitos-chave aí desta reforma, desse pacote de novas reformas, é a questão da descentralização dos recursos. Então, vamos ver uma pequena reportagem sobre o dia em que o presidente Jair Bolsonaro entregou aqui no Congresso Nacional esse pacote de medidas e esse conceito que foi muito falado na ocasião. Vamos ver. Acompanhado pelos ministros Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni, o presidente Bolsonaro veio caminhando do Palácio do Planalto até o Congresso Nacional. Numa cerimônia no gabinete da presidência do Senado, com a presença de vários senadores, ele entregou ao presidente Davi Alcolumbre parte de um pacote elaborado pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes para reduzir gastos e estimular a economia. E essa proposta vai ser trabalhada pelos senhores, vai ser aperfeiçoada. E o que eu sempre ouvi nessa casa, aqui e na Câmara, que nós gostaríamos sim de continuar recebendo a visita de prefeitos e governadores, mas a título de visita apenas e não para vir nos pedir algo orçamentário. Isso já estando garantido nessa emenda à Constituição, tá? Eles lá embaixo, né, nos estados, no município, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base. São 3 propostas de emenda à Constituição que vão começar a tramitar pelo Senado, assinadas pelo líder do governo na casa, senador Fernando Bezerra. A PEC do Pacto Federativo, que descentraliza recursos públicos para que eles sejam melhor distribuídos entre União, estados e municípios. A PEC dos fundos, que desvincula dinheiro dos fundos constitucionais. E a PEC emergencial, que prevê medidas de contenção de gastos para serem aplicadas em situações de risco fiscal nos estados e municípios e de descumprimento da regra de ouro no caso da União. São recursos para estados e municípios, entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança. O dinheiro tem que estar na ponta, o dinheiro tem que ir onde o povo está, tem que estar na base. Quando o presidente da República traz propostas como essa, de descentralização do recurso, e quando o parlamento vota um tema como cessão onerosa, que também divide recursos da exploração do excedente de petróleo para estados e municípios, são gestos concretos do compromisso e do discurso assegurado pelo governo desde o primeiro dia de descentralização. Professor, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas PECs. Vamos começar pela PEC emergencial, que mexe um pouco com a estrutura do serviço público, né? Há a previsão aí, então, de que possa haver redução de jornada de trabalho dos servidores públicos para que o governo possa economizar um pouco mais, né? Então, consequentemente, também redução no salário. Que consequências o senhor vê caso esta medida seja aprovada?
Muita preocupação, porque, na realidade, isso é um dos mitos que a gente ouve frequentemente do excesso de servidores públicos no Brasil. Quando a gente compara com outras nações, e já nem vou falar nas nações nórdicas, mas europeias, né, por exemplo, a gente verifica que o número de servidores públicos, especialmente na área federal, eu diria, pouco relevante, pouco oneroso, né, em termos de funcionamento da máquina e de necessidades emergenciais, essas sim, da população. Nós temos um levantamento recente, aí até produzido por instituição internacional, de que esse número de funcionários em relação à população é apenas de 1,6%, o que é muito inferior à média e mesmo à situação de países de grau médio de desenvolvimento e mais ainda de países mais desenvolvidos no âmbito da OCDE. Portanto, eu vejo com muita preocupação essa queda do número de funcionários, porque provavelmente isso vai resultar numa piora da qualidade dos serviços, de que a gente tanto reclama e de que tanto carece. Claro, redução de jornada de trabalho vai acompanhar provavelmente até redução de remuneração. E essa remuneração, ou essa redução, em princípio, considerada inicialmente para um período de 2 anos, provavelmente não vai se limitar a esse período de 2 anos. É muito provável que essa tendência prossiga, pelo menos durante o atual mandato. Portanto, eu não sei exatamente como é que a gente vai compensar isso aí, de maneira que possa manter um nível mínimo de qualidade dos serviços e de atendimento à população de modo geral, principalmente nas áreas que mais carecem de mão de obra, como saúde, educação e segurança. Perfeito. Professor, então, em relação também à questão da regra de ouro e os gatilhos previstos lá para flexibilizar essa regra, o que o senhor acha? Bom, na realidade, isso não tem propriamente uma novidade, não é uma novidade, nem na Constituição e nem na Lei de Responsabilidade Fiscal, porque nós já estamos sujeitos à regra de ouro e, portanto, não se pode aplicar mais do que o valor destinado às despesas de capital, aos investimentos propriamente dito, não, com novos empréstimos, novas operações de crédito. Ora, praticamente se diz novamente, se reforça essa intenção e essa disposição. Agora, a pergunta que se faz é essa: será possível realmente cumprir a regra de ouro quando o próprio governo a tem descumprido? Já descumpriu este ano, a mesma coisa está prevista para o ano seguinte, e pelo menos até 22. Portanto, é preciso saber de onde vão sair os recursos, né, para que a gente possa cumprir a regra de ouro, ou o que se vai deixar de gastar para cumprir a regra de ouro. E aí se cai na velha máxima de que provavelmente serão sacrificados despesas de custeio, particularmente aquelas de áreas mais sensíveis da ação governamental. Professor, para entender melhor um pouquinho essa questão da regra de ouro, nós vamos ver uma reportagem agora com detalhes dessas 3 propostas de emendas à Constituição. Elas foram propostas pelo presidente Jair Bolsonaro aqui ao Poder Legislativo e foram detalhadas pela equipe econômica. E a nossa repórter Isabela Dutra traz então as informações principais desse pacote. Vamos conferir. As 3 propostas de emenda à Constituição fazem parte do que o governo está chamando de Plano Mais Brasil. Elas começam a tramitar pelo Senado porque dizem respeito ao Pacto Federativo, que é a relação entre União, estados e municípios. Essas medidas promovem a redistribuição de recursos, como no caso da exploração do pré-sal. E, segundo o governo, significam a transferência de 400 bilhões de reais da União para estados e municípios nos próximos 15 anos. Nós vamos garantir finanças sólidas para a República Brasileira. Ao mesmo tempo, estamos descentralizando recursos para estados e municípios, de forma a também fortalecer a Federação Brasileira. A
A primeira proposta, chamada PEC do Pacto Federativo, é considerada pelo governo como o principal eixo de transformação da economia nos próximos anos. Ela está sendo chamada de DDD, porque apoia-se em 3 ideias básicas: desobrigar, desindexar e desvincular o orçamento. Se aprovada, estados e municípios passarão a receber toda a arrecadação de salário e educação e a definir o uso dos recursos. Os percentuais mínimos do orçamento estabelecidos para a saúde e educação não vão ser alterados. Ela também cria o estado de emergência fiscal, estipulando mecanismos para a redução de gastos. Além disso, a proposta permite que impostos com destino determinado por lei sejam remanejados, de acordo com a necessidade. A Receita Pública não será vinculada a órgão, fundo ou despesa. Nós estamos pensando em 10, 15, 20, 30 anos à frente, o que acontece com as futuras gerações, que nós estamos nos endividando como se não houvesse amanhã. Nós estamos empurrando essa bola de neve para frente, isso é uma avalanche de dívida. A proposta de emenda à Constituição também prevê que municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação inferior a 10% da receita total podem ser fundidos. Leis e decisões judiciais que criam despesas só terão eficácia quando houver previsão no orçamento. A União fica proibida de socorrer entes em dificuldade fiscal financeiras a partir de 2026. Também a partir de 2026, a União só será fiadora de empréstimos de estados e municípios com organismos internacionais e não mais com bancos. Como é que um Estado está quebrado vai dar aumentos automáticos para funcionários? Como é que um Estado está quebrado vai reajustar salários, benefícios, tudo? Então, ele precisa da declaração de que ele está em estado de emergência. A segunda medida apresentada é a PEC emergencial, que cria mecanismos automáticos de ajuste em caso de emergência fiscal, quando as despesas excederem 95% da receita. A proposta proíbe promover funcionário público, dar reajuste, criar cargo, reestruturar carreira ou fazer concurso. Possibilita a redução de 25% da jornada do servidor, com proporcional redução de vencimentos. Suspende a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários. O Brasil é gerido por um software. Então, o software que fica rodando, manda dinheiro para todo mundo, dá aumento para todo mundo, faz progressão automática de carreira, dá dinheiro para cada setor e tal. E, no final, a classe política foi esvaziada de suas atribuições e responsabilidades. E fica a população na rua roncando. O ronco da rua é o seguinte: o que é que eles estão fazendo lá? O que é que estão fazendo? O que é que a classe política está fazendo? E a terceira proposta mexe com os fundos públicos. O Brasil tem quase 220 bilhões de reais em 281 fundos desse tipo e que não podem ser usados em outras áreas, quando o governo deseja. Todo esse dinheiro parado nos fundos seria usado na redução da dívida pública. O governo pretende enviar outras 3 medidas para o Congresso. 2 delas devem ser encaminhadas para a Câmara dos Deputados: a reforma administrativa e a medida que pretende acelerar as privatizações. A última proposta do governo é a reforma tributária, que deve tramitar numa comissão mista, formada por deputados e senadores. Professor, nós falávamos aqui no início do programa que esse conjunto de PECs, uma das coisas que ele faz é restringir os gastos públicos, sobretudo na questão do serviço público. Entretanto, fala-se também em descentralizar os recursos que existem para que eles cheguem mais rápido, sem muitos intermediários, lá aos estados e aos municípios, né? Como é que o senhor avalia isso? Como é que ficaria a fiscalização de recursos que hoje, sem já ter uma equipe de fiscais para fiscalizar o orçamento quando ele está mais concentrado na União, como é que vai ser para tantos municípios? Seria monitorar a vida de mais de 5.500 municípios, né, de 27 estados. Seria ideal se essa descentralização fosse para valer, se pudessem pôr maiores responsabilidades a governadores e prefeitos. Mas será que isso não é pura e simplesmente uma forma de desonerar, de desobrigar o Estado federal soberano, a União,
de muitas responsabilidades de que talvez ela não possa abrir mão. Por exemplo, transferir todos os recursos e responsabilidades relativas à educação de todos os níveis para estados e municípios. Será que isso é o ideal? Será que isso é desejável? Será que o senador Cristóvão Buarque, por exemplo, estaria de acordo com essa redivisão? Muito mais parece uma forma de alívio, de, vamos dizer, abrir mão de responsabilidades, ou seja, é um processo também de esvaziamento do Estado Nacional para descentralizar esses recursos entre mais de 5.500 municípios, 27 estados, e se correria o risco, talvez, de deixar a coisa um pouco ao Deus dará. Agora, professor, tem uma medida aí que aí, no caso, iria um pouquinho ao contrário disso que o senhor está colocando, que é a questão da redução do número de municípios com menos de 5.000 habitantes, que hoje talvez tenham aí uma estrutura de governo para pagar vereadores, né, prefeitos, quer dizer, uma estrutura muito grande. A proposta é se reduzir. O que o senhor acha desse ponto específico? Também acho que o Brasil tem um número excessivo de municípios e se deixou que eles fossem criados por razões políticas, partidárias, praticamente de forma indiscriminada, não é? Lá pela década de 90, principalmente, um número absurdo de municípios que praticamente não têm vida própria, não é? Que se criaram a partir de distritos onde impera o poder político de determinados grupos, de determinado partido, de determinadas pessoas, que são quase que os proprietários, né, daquela sesmaria. Então, claro que seria melhor, do ponto de vista até administrativo, de coordenação de políticas regionais e nacionais, que o número de municípios fosse menor, que a gente não tivesse esses gastos excessivos com o funcionamento da máquina. Há que se ver se isso é possível fazer politicamente, se os próprios parlamentares, se o mundo político vai estar de acordo, em muitos casos, inclusive, em abrir mão de uma grande parcela de poder. Eu até, há alguns anos atrás, eu apresentei uma ideia de que se estimulasse, não obrigasse, estimulasse municípios menores a se fundirem, inclusive mediante compensações através, por exemplo, do Fundo de Participação dos Municípios. Isso seria talvez mais viável e, ao mesmo tempo, não eliminaria os recursos à disposição de cada conjunto desses municípios que se fundissem, né, e conseguiria reduzir os custos de funcionamento das respectivas máquinas. Agora, isso é muito difícil e isso não se faz por um ato de força. Professor, vamos mudar o assunto agora para os benefícios tributários. Uma das PECs prevê uma revisão a cada 4 anos dos setores, que hoje são alguns, que recebem os chamados incentivos fiscais. Portanto, eu gostaria que o senhor avaliasse isso assim, para a economia, para o momento em que vivemos do nosso produto interno bruto. Como é que esse instrumento de incentivos fiscais deve, nesse momento, ser utilizado? Na realidade, o Brasil é um país muito generoso, né? Porque a gente dá incentivo fiscal por qualquer coisa. Incentivo fiscal que não tem prazo determinado, que não tem condições, né, de gerir aquele recurso, e não se avalia minimamente o efeito, o resultado da aplicação dos recursos ou da renúncia fiscal decorrente dessas legislações. Isso é preciso fazer, sem dúvida. O benefício fiscal tem que ter uma duração certa, uma finalidade precisa e uma fiscalização, um controle estrito dos efeitos, dos resultados que cada um produz. Por exemplo, se eu dou um benefício à indústria automobilística, é preciso saber em que ela vai favorecer a população. Não é? Se na redução de preços, se na melhoria salarial, não é? Se na redução da taxa de lucros e coisas desse tipo.
Há de se ter um benefício social, econômico e social mensurável e controlável, que seja acompanhado e que funcione para valer. Quer dizer, se não cumpriu aquela meta estabelecida, então esse benefício é retirado. É também uma coisa politicamente muito difícil de ser feita, não pode ser feita de uma vez só, porque alguns setores realmente seriam muito impactados. Muitos setores têm benefícios a perder de vista, né? Eu não quero citar casos muito específicos, mas, por exemplo, alguém poderá questionar sobre os benefícios da Zona Franca de Manaus. Não estou falando nem a favor nem contra, só estou dizendo que é uma questão muito difícil de ser abordada. Inclusive, quando há fixação de prazo, são prazos, em geral, excessivos. E é preciso vencer muitas barreiras políticas e é preciso até mudar um pouco a mentalidade empresarial no Brasil, de modo que se aceite produzir em condições diferentes desse apoio sempre incondicional e restrito do Estado em relação a qualquer tipo de empreendimento ou qualquer política, enfim, de âmbito regional, por exemplo. Professor, outro aspecto é a questão da desvinculação de recursos, de receitas. Hoje, esse Plano Mais Brasil prevê uma economia de 670 bilhões de reais, o senhor falou quase o valor da reforma da Previdência, né? E 220 bilhões de reais desses 670 estão aí em fundos que estão direcionados, carimbados já para outras atividades, fundo de telecomunicações, por exemplo. Como é que o senhor vê esse uso desse recurso desvinculando, né? Tirando o carimbo dele, vamos dizer assim? Todo mundo vai propondo, criando fundos, né? E ampliando o alcance desses fundos. Todo mundo quer preservar uma parte, um quinhão, né? E se acha muitas vezes, é preciso entender a origem e até histórica disso. É uma forma de garantir recursos para determinado tipo de atividade, para determinado setor. Então, se criam fundos, quer dizer, se criaram muitos, digamos assim, suborçamentos, não é? Mas acontece, e também isso não tem sido suficientemente avaliado, que muitos desses fundos não são utilizados pelos beneficiários. Na realidade, a maior parte dos fundos entra no bolo dos recursos públicos, do orçamento público, do conjunto das despesas. Então, existem esses fundos nominalmente, mas eles não são realmente destinados à sua finalidade. Então, eu diria que muitas das mudanças propostas já foram implementadas na prática. Então, existem muitos, ou talvez a maioria dos fundos, que realmente nunca se aproprie desses valores, nunca utilize, nunca se beneficie desses valores. A ideia da desvinculação dos recursos é uma ideia, digamos assim, ótima do ponto de vista da concepção neoliberal. Então, vamos deixar o orçamento completamente livre. Quer dizer, na realidade, é um pouco ilusório deixar o orçamento, ou achar às vezes que é um absurdo, que é um exagero ter 90% ou mais do que 90% dos recursos orçamentários já carimbados. Mas o país, a empresa, a família, enfim, todos nós temos uma parcela considerável, preponderante de recursos que são destinados previamente a certas atividades e que não podem deixar de ser aplicados, não é? A não ser que a gente adote medidas extremas, como, por exemplo, reduzir o salário dos servidores ou demitir servidores. Bom, aí vai haver uma folga no orçamento realmente. Não? Agora, professor, o governo diz que todas essas medidas vão colaborar para a criação de empregos e aí sim, quando as pessoas estiverem empregadas, quando o nível de desemprego estiver menor, haveria aí um ciclo de crescimento, a ponto até mesmo de permitir gastos maiores nessas áreas que o senhor coloca. Quem dera, né? Vamos sonhar que isso seja possível. Porque também já se dizia o mesmo da reforma trabalhista, se diz o mesmo da reforma previdenciária. Todas essas reformas, teoricamente, são feitas para melhorar a produtividade do país, para gerar mais receitas, para reduzir os custos de produção,
Não é? Quem sabe, não é? O efeito disso aí também teria que ser mensurado ao longo do tempo e talvez a longo prazo. Nós temos mais um minutinho aqui no Senado Notícias Especial. Gostaria que o senhor, então, nos indicasse assim, um caminho e fizesse suas considerações finais sobre este assunto todo que nós estamos vivendo. Eu acho que muitas dessas medidas já, de alguma forma, foram colocadas ou estão sendo, ou se está tentando colocá-las em prática. Quer dizer, o importante é que haja determinação política e viabilidade econômica para que elas sejam realmente implementadas. E muitas delas já estão aí, ou já estão no papel, ou já deveriam estar sendo cumpridas, como, por exemplo, esse Conselho Fiscal da República. E já existe um Conselho de Gestão Fiscal desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, há 19 anos. E esse conselho nunca foi implementado. E as finalidades desse conselho são aproximadamente as mesmas do chamado Conselho Fiscal da República, que se pretende criar ou recriar agora. Ou seja, os economistas sabem os caminhos que devem seguir, né? Bom, eu acho que sim, mas não convém confiar só nos economistas. Tá certo, muito obrigado. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com o economista Roberto Piscitelli, professor da Universidade de Brasília. E você pode rever esse programa na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.